Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Tem uns escritos bem antigos que contam uma historinha. A historinha é assim. Aquela velha história do Mar Vermelho, lembram? Quando penso em Mar Vermelho, eu lembro daquele filme Todo Poderoso, do Jim Carrey. É da lanchonete, se não me engano, com a sopa de tomate, ele... e a sopa se divide em duas. É bem legal. Dois não presta, viu? Então, e essa historinha, ela mostra o povo de Israel saindo do Egito. Calor aqui, viu? Acabou as chuvas. E ele estava saindo, Deus ele falou assim, tinha um caminho mais rápido, só que atravessando uma terra do povo chamado Filisteu. Aí Deus chamou Moisés e falou assim, não vão por esse caminho aqui não, porque eles saem daqui, já se deparam com a guerra e vão se arrepender de ter saído. Olha que interessante. Deus ele se preocupando com a situação emocional do seu povo. Por quê? Porque eles estavam saindo de um país onde eles viveram por 400 anos, geração após geração, sendo oprimida, subjugada, quebrada, fragmentada na sua alma e no seu espírito. E eles estavam totalmente sensíveis emocionalmente a coisas externas. E Deus falou, não, vamos por outro caminho. Para você ver o tanto que Deus se importa com cada parte do nosso corpo. Ele se importa com... Acho que estou ficando escuro, né? Por causa do sol. Vai ter que ser assim. Ele se importa com a situação com a qual nós vivemos. E o interessante é que essa pessoalidade, ela aconteceu, Deus comprovou isso por meio de Jesus. Jesus ele veio e ele tocava nas pessoas, ele se importava com as dores das pessoas e ele se revoltava, entre aspas, com aqueles que não se importavam. Mas pura e simplesmente aplicavam o rigor da lei de maneira cega para os outros, mas para eles não. Então essa pessoalidade de Deus em Jesus nos demonstra o tanto que Deus se importa com cada pedacinho nosso. Eu lembro de uma história onde eu era mais novo e alguns familiares queriam que eu fosse para o exército. Só que eles diziam assim, o exército vai te pegar, ele vai te transformar em homem, todas as suas frescuras vão desaparecer, você vai ser humilhado, não sei o quê. E eu tinha medo do exército. Por quê? Porque a minha vida já era uma vida de humilhação, já era uma vida de dor, já era uma vida de quartel. Então eu não precisava de mais pessoas pisando em mim. E eu lembro que eu orei mais ou menos assim, Deus, o Senhor sabe que se for dessa forma, eu não vou dar conta. E naquela época eles pegavam muita gente. E Deus ele me fez encontrar com o meu primo no exército, na parte dos exames lá. E esse meu primo já tinha conseguido um alvará de soltura com uma outra pessoa. E aí eu fui com ele e não fiquei. E até hoje esses parentes eles falam, se você tivesse ido para o exército. Só que eles não sabem que a minha vida já era um exército e eu não precisava mais desse tipo de coisa. E então Deus ele teve misericórdia de mim, porque eu não tinha condição de viver mais um tempo sendo humilhado, pisado agora por terceiros.
Entendeu? Então, esse cuidado de Deus com as nossas emoções, ele é muito interessante. Porque Deus, ele está de olho em tudo que a gente faz. Naquilo que a gente tem força para fazer, naquilo que a gente não tem força para fazer. E o interessante é que logo depois, eles tiveram que se deparar com o faraó. Por quê? Porque primeiro Deus ele precisava terminar um serviço com o faraó, para glorificar o nome dele no faraó. E nesse momento, quando as pessoas começaram a ficar com medo, quando elas viram que o faraó estava vindo, eles foram reclamar com Moisés. Falaram: pô, Moisés, não tinha túmulo suficiente no Egito para você enterrar a gente aqui no deserto? Aí Moisés falou assim: não tema, seja firme, que vocês hoje verão o Senhor pelejar por vocês. Aí ele falou assim: se acalmem e fiquem calados. Olha que interessante. Porque quando eles foram para essa parte, Deus ele falou assim: vocês vão acampar ali, perto do mar, para que o faraó tenha a impressão de que vocês estão sem direção. Olha que interessante. Então até mesmo o meu sentir, eu me sentir perdido, eu me sentir sem direção, Deus está no controle. Deus está ali para agir, para pelejar por nós, usando pessoas, usando situações, me usando a mim mesmo. Isso é muito interessante, porque até mesmo diante da sua perdição, diante da sua falta de direção, Deus está ali, e Ele sabe que você está naquela posição, e Ele colocou você lá, para que você veja o agir dEle, porque você não está ali pelo acaso, pelo destino, mas Deus está no controle. Isso é muito interessante, e a gente tem que ter essa consciência, porque diante da dor, do desespero do povo, que Deus sabia que eles iam ficar desse jeito lá na terra dos filisteus, mas como ele precisava terminar, ele colocou um serviço com o faraó, ele botou mais em uma outra situação. E o interessante é que nas escrituras fala que eles saíram armados do Egito. Olha que interessante, prontos para a guerra. Então eles tinham as armas, mas não tinham uma força emocional, pelos anos vividos em meio a tanto sofrimento. Você consegue me entender que tudo na sua vida está debaixo do controle do Senhor? Você consegue entender que assim como foi o trabalho de Deus em Faraó, ao ponto de que Deus fala assim: eu vou ser honrado, glorificado nele, que Deus está no controle inclusive das pessoas ao seu redor, e que tanto o mal quanto o ruim vão agir para que Deus seja glorificado de alguma forma, inclusive na sua vida. Isso é muito importante a gente saber, porque isso não é uma questão de que se o mal está sendo usado, então ele alcançou a salvação. Não, não é isso. Eu já disse aqui, ser usado não quer dizer ser aprovado por Deus, mas é uma questão de, como disse Jesus, acho que foi Jesus, minha memória é terrível, que até os maus sabem dar boas dádivas para os seus filhos. Até os maus sabem ser bons para aqueles que eles gostam. Então essa bondade é apenas uma bondade egoísta, é a bondade parcial, que todos nós temos essa capacitação de bondade. Mas Deus, ele se move em todos, ele existe em todos de alguma forma.
E esse cuidado de Deus comigo, apesar de mim, é notável, é uma coisa linda demais. Então ele vai usar o bom e o mal para fazer a sua vontade, para ser glorificado neles. Mas você consegue entender o que eu falei até aqui? O poder do controle de Deus sobre tudo, sobre nossas vidas, as pessoas ao nosso redor, e o interesse dele em mim, nas minhas emoções, o interesse que ele tem em nós, para cuidar de nós, para realmente, como diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Essa pessoalidade em Jesus, ela precisa me quebrar. Você pode falar assim, mas Jesus morreu. Sim, ele morreu. Mas ele ainda fala, o Espírito dele ainda fala por meio, inclusive, de mim, para você agora. Então essa pessoalidade ainda existe aqui, agora. É Deus por meio da pessoalidade de Jesus falando com você. Dizendo para você assim, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. E eu sei como te ajudar. E eu estou no controle da sua vida. Aí como Moisés falou, não tema. Fica firme. Que você vai ver o Senhor pelejar por você. Se acalme. E fique calado. Por que ficar calado? Porque a expressão vocal é o limite da murmuração. É quando você não suporta mais, quando você entra no desespero, você começa a murmurar. A Bíblia fala sobre o anjo destruidor que está perto daqueles que murmuram contra Deus. Então é o murmurar no sentido de que você não crê mais em Deus. Então ele fala assim, segura a tua língua, fica calado, que fique dentro de você, não permita que ele saia. E quando você segura isso em você, isso é um ato de fé. Você tá difícil. Você pode até murmurar de coisas, de pessoas, mas de Deus você sempre fala, não, Deus está no controle. Deus não se esqueceu de mim. Deus está olhando por você. Tá bom? Pensa nisso. Grande abraço. Que o Senhor te abençoe. E até a próxima.